Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo, hoje com os palpites para o jogo solitário do Brasileirão entre Botafogo e Atlético de Goiás, Liga Europa e Conference League. Ó, tô gravando hoje dia 17 pro dia 18 e é dia do meu aniversário hoje, viu? Então, se vocês puderem me dar um presente de aniversário, façam conta na betfast.io, nossa casa apoiadora aqui do canal, que tá sempre comigo, sempre possibilitando com que eu grave vídeos para vocês aqui todos os dias. Então, a melhor forma de recompensar é me dar um presentão, é ir lá, faz a conta, faz o cadastro, de boas. Se tiver ali uma unidade para colocar lá, põe lá, que você ajuda bastante aqui o canal e você também vai gostar bastante da casa, que é uma casa bem honesta, que tem pagamentos em dia e tudo mais, beleza? Agora sim, bora pro vídeo que tem muito jogo para nós analisarmos. Começando aqui com Botafogo e Atlético de Goiás, cotação de 1,63 para o Botafogo e olha, esse jogo tem muito mais camisa falando do que qualidade técnica. Esse time do Atlético de Goiás foi campeão do Campeonato Goiano, deu um trabalho pro Flamengo, aquele Luiz Fernando na frente é um cara muito chato. Esse time do Atlético, ele não vai ser fácil de ser batido, pelo menos nesse de competição, que o time está empolgado e está muito bem comandado pelo técnico Jair Ventura. Agora sim, claro, é uma partida difícil, é uma partida que o Botafogo tem sim um favoritismo, só que na minha visão, não esse favoritismo exagerado com cotação de 2,10, tá? Aqui o Botafogo, com cotação de 1,63, desculpa. Para mim aqui o certo, na verdade, agora falando, a cotação é 2,10, 2 para o Botafogo e não 1,63. O Botafogo tá com odds de jogando o fino que tava no ano passado, mas não tá mais assim. É um time sem confiança, que perdeu pro Cruzeiro por 3-2, que perdeu as duas primeiras na Libertadores. É um time que ainda não se reencontrou após aqueles deslizes. E por isso eu vou aqui de handicap asiático mais um para o Atlético de Goiás. Eu acho uma bet muito segura. A gente ganha se empatar a partida ou se o Atlético vencer. Em caso de derrota por um gol de diferença, a bet é devolvida. E por 2 ou mais gols, a derrota do Atlético de Goiás, aí sim nós perdemos a nossa bet. Mas eu acho que aqui é difícil você pensar do Botafogo vencer bem aqui. O time do Atlético está muito encaixado taticamente. É um time que não tem tanta tradição na Série A assim. Mas já provou em outros anos, quando estava na Série A, que é um time muito complicado de ser batido, então eu vou nesse mais um aqui deles contra o Botafogo. E aí entrando, já acabou o Brasileirão, né? Entrando na Liga Europa, nós teremos clássico italiano, Roma e Milan, duelo de duas equipes muito históricas na Itália e que agora se enfrentam pela segunda partida da Europa League. O primeiro jogo terminou em 1-0 para o time do Roma, né? E agora pega o Milan aí na sua casa com condições razoavelmente boas de passar aí para semifinal da Liga Europa. Agora sim, o Milan é mais time, né? Tanto que é favorito aqui 2,37, mesmo na casa da Roma. Acho uma partida muito pegada, acho uma partida muito complicada, né? Se a Roma ela tá atrás em qualidade técnica, no campo ali, no fator casa, ela consegue igualar mais as coisas, mas acho que o Milan deve começar essa partida mais atento e pressionando bastante o time da Roma, tá? Então, pensando como é que vai ser o jogo, acho que o Milan vai começar a partida pressionando, empurrando a Roma, tentando fazer 1-0 ali e com isso gerando alguns escanteios. Eu achei a linha de cantos pro Milan baixa, tá? Porque mesmo que o Milan fizer 1-0, eu acho que o Milan continuará ainda tendo mais volume de jogo, porque naturalmente é um time mais forte tecnicamente. Então isso vai ser natural, o Milan vai ter mais ações do jogo. Deve parar quando fizer 2-0, mas eu acho difícil você marcar um 2-0 cedo na casa da Roma. Então por isso aqui eu vou de Milan, mais de 4,5 escanteios pagando 1,72. Acho uma cotação interessante para um jogo que o Milan perdeu a ida, que precisa sair para o jogo desde o início e que deve ficar ali em cima pressionando e gerando situações ofensivas e consequentemente, em algumas ocasiões, gerando também escanteios, beleza? Então aqui vamos de Milan, mais de 4,5 escanteios pagando 1,72. No segundo jogo da lista nós temos Atalanta e Liverpool na casa do Atalanta. 3-0 na ida para o time de Bérgamo, que agora joga em casa e tem pleníssimas condições de disputar a semi da Liga Europa e fazer talvez a maior zebra das três competições juntas, aí Champions League, Europa League e Conference League. Agora sim, precisa jogar bola, não tá ganho, tá? O time do Liverpool é muito bom, deve começar pressionando muito essa partida, né? Deve começar fazendo muita pressão ofensiva, tentando tirar uma vantagem ali no começo do jogo. E tem grandes condições de fazer 1-0 ali nos 15 primeiros minutos, porque é um time muito mais forte que a Atalanta no papel, né? Agora, claro, a gente sabe que no primeiro jogo a qualidade técnica não
foi colocada em campo, né? A Atalanta conseguiu ter um pragmatismo tático que fez abrir um 3-0 sobre o Liverpool e agora joga com o regulamento debaixo do braço. Eu fiz um criar aposta aqui, pessoal, muito interessante para essa partida e que eu tô bem confiante. Liverpool para ter mais de 2 escanteios no primeiro tempo, ou seja, o Liverpool ter 3 ou mais cantos no primeiro tempo, partindo do pressuposto que o Liverpool vai atacar desde o início e que dificilmente ele não gerará cantos no primeiro tempo da sua partida contra a Atalanta, e Atalanta mais de meio cartão, pagando 1,61 esse criar aposta aí. Eu acho bem interessante, Liverpool mais de 2 escanteios e Atalanta mais de meio cartão amarelo. Ou seja, para ganhar essa bet, o Liverpool tem que ter 3 escanteios no primeiro tempo e a Atalanta tomar pelo menos um cartão durante o jogo todo, aí não precisa ser só no primeiro tempo. Acho que reflete muito o que eu penso do jogo. Nos cartões da Atalanta parando o Liverpool, puxando alguns momentos, e é um cartãozinho só, convenhamos, para um jogo de volta ser muito pouco, e mais de 2,5 cantos para o Liverpool no primeiro tempo, baseado no que eu penso de pressão do time inglês aqui nessa partida. West Ham e Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen tem cotação de 1,90 contra o West Ham. Acabou de ser campeão alemão, então os jogadores também devem estar ali num pouco de ressaca pós-título, né? Porque foi o primeiro título da Bundesliga da história do Bayer Leverkusen, então isso deve ter feito a cidade parar, os jogadores também, mas agora já tem que continuar porque pode ser campeão de outra competição, que é a Europa League. Foi 2-0 na ida para o Leverkusen e ele é favorito aqui contra o West Ham com odds de 1,90. Eu até acho um certo desrespeito com o West Ham, porque é um time que tem uma camisa, uma tradição, foi campeão da última Conference League e também é um time que joga em casa em Londres, tá? Então, assim, tá focado para a partida, o Leverkusen acabou de ser campeão, eu tenho meus receios com essa odds de 1,90, mas como é que você vai contra o Leverkusen? Né? Os caras não perdem, os caras não nem empatam. Então fica complicado, né? Você imaginar que o West Ham aqui consiga reverter esse placar, ou pelo menos empatar a partida, até porque confiar nisso é um pouco complicado, porque se estiver empatado, o West Ham vai se lançar para cima, vai deixar espaços defensivos, e aí com isso o Leverkusen vai aproveitar. Então aqui eu fiz uma aposta que eu acho bem interessante porque eu penso essa partida. O Leverkusen é um time que toma gols, né? Não é um time que tem uma defesa muito intacta, não. Até que acho que nos últimos jogos ele tem sido. Nos últimos 4 não tomou gols, mas lá na época do Karabakh, ele tá pegando o Karabakh e tal, ele tava tomando gol todo o jogo, tanto que ele tava virando muitos jogos, né? E o West Ham também o time é uma peneirinha, né? Todo jogo ele toma um golzinho, pelo menos aqui. Nos últimos 10 tomou em todos, com exceção do jogo contra o Freiburg, que fez 5-0 pela Liga Europa. Aqui eu vou de ambas marcam, tá? Cotação de 1,61 ao vivo. Acho uma partida muito para gols. O West Ham, na minha visão, ele consegue marcar um gol na partida, mas eu acho que ele também toma um gol do Leverkusen. Eu dificilmente faço ambas marcam, mas é que as cotações do over estão muito esticadas e o mercado de ambas ele passa muito pelo que eu penso. O West Ham jogando em casa, deve pressionar, time ofensivo, que é acostumado a marcar gols na Premier League, deve conseguir fazer um golzinho. E o Leverkusen, por sua vez, também muito ofensivo, é um time que joga muito para cima, deve também convidar o West Ham para o jogo e jogar também, ele fazer aquele jogo ofensivo que ele sempre faz, com isso também gerando gols. Então acho que é um golzinho de cara que sai e eu vou nesse ambas marcam a 1,61 no ao vivo. Agora tá 1,53, tem que esperar começar o jogo. Olympique de Marseille e Benfica, vitória do Benfica por 2-1 na ida e agora o Marseille tenta retomar as coisas no seu estádio e tirar essa vantagem. Pessoal, aqui eu não vou fazer nada nessa partida, eu ponderei muito ir no empate a nulo do Olympique de Marseille, só que eu não gosto de fazer esse tipo de aposta quando o time perde a ida, porque se tiver 0-0, o time vai se abrir loucamente e vai pôr muita segurança do nosso empate à prova, tá? Então, se tivesse sido, por exemplo, 0-0 a ida, aí talvez eu colocaria aí um DNB para vocês, porque eu acho o Marseille mais time e também acho que o fator casa para o Marseille é muito importante amanhã. Porque como perdeu a ida, eu fico muito com medo aqui de fazer um DNB e chegar ali aos 30 do segundo tempo e tiver empatado, o Marseille se abrir muito e tomar no contra-ataque. Eu não vou fazer nada. Fiquem ligados no meu canal gratuito do Telegram, tá aqui no link na descrição do vídeo. Se eu fizer alguma coisa lá, aí vocês ficam ligados. Acione as notificações, claro, e ligados, porque se eu fizer alguma coisa ao vivo aqui, eu aviso lá pra vocês, beleza? Então é isso, Liga Europa foi isso, né? Milan mais de 4,5 escanteios, Liverpool mais de 2,5 cantos no primeiro tempo, com a Atalanta mais de meio cartão a 1,61, ambas marcam West Ham Leverkusen 1,61 ao vivo, e Marseille e Benfica nenhuma bet.
Agora na Conference League nós teremos Lille e Aston Villa, duelo de um francês contra um inglês, ambos são quarto colocados aí nos seus respectivos campeonatos, né? O Lille na França e o Aston Villa na Inglaterra. E pessoal, eu não consigo entender esse favoritismo do Lille para essa partida. O Aston Villa tá jogando muito essa temporada, deu uma queda, é verdade, de uns tempos para cá, mas vem de vitória sobre o Arsenal por 2-0. O Watkins está jogando muito, é um time muito forte, acostumado com um nível de enfrentamento bem mais alto do que o Lille oferece amanhã, e o Lille tem esse favoritismo, de 2,40 ali, 2,35, o que, na minha visão, não faz jus ao que os times mostraram até aqui no ano. Tudo bem que a partida de ida foi 2-1 para Aston Villa, aqui se o Lille fizer 1-0 o jogo pode morrer e ir para prorrogação. Mas eu acho que o Aston Villa não vai se contentar perdendo no tempo normal por um gol de vantagem e continuará jogando se tomar o gol. Então aqui eu vou de dupla chance do Aston Villa pagando 1,60, Aston Villa ou empate a 1,60. Vocês encontram essa cotação em casas asiáticas, tá? 1,59, 1,60. É uma cotação que eu gosto bastante, acho o Aston Villa bem mais time. O Lille amanhã deve jogar propondo o jogo, mas quando você não tem qualidade superior ao adversário, quando você propõe, você deixa sua defesa muito aberta, você deixa seu campo de defesa muito aberto. Isso com o Aston Villa que é acostumado a fazer gols, acostumado com nível de enfrentamento alto, com nível físico muito alto, isso é um problema. Então aqui eu vou de Aston Villa ou empate a 1,60. Fiorentina e Viktoria Pilsen da República Tcheca, eu ponderei muito aqui, né, a partida de ida foi 0-0, e eu ponderei muito pegar aqui o Fiorentina ao vivo, baseado no que foi o amasso do jogo da ida. Mas eu não vou fazer nada aqui porque eu tô com um pressentimento de que aqui pode dar ruim, cara, eu não sei porquê. Fiorentina é um time que muitas vezes é apático, tá? É um time que muitas vezes ele não demonstra muita vontade, ainda que nessa Conference League esteja diferente, né? Mas assim, é um time que não me desperta muita confiança. E o Viktoria Pilsen, por mais ter jogado mal na rodada de ida, né, no 0-0, foi amassado pelo Fiorentina, é um time que ele ganhou recentemente acho que foi Slavia Praga, né? 2-1, que é 1-0, que é um time chato, que é do nível ali um pouco abaixo do Fiorentina, mas tá mesmo ali no mesmo nível. Meteu 4-0 no Sparta Praga, então eu tenho medo de, por eu não conhecer os times, esse 0-0 ter mais sido um resultado fora da curva do que uma partida muito ruim do Viktoria Pilsen. Então aqui eu não vou fazer nada, tá? Eu vou esperar, e aí se o Fiorentina tomar um gol, aí talvez eu busque o dupla chance, mas de novo, tudo isso eu vou fazer lá no meu canal gratuito, não vou deixar nada programado aqui no pré-live nem no live, quero assistir o jogo e ver se eu acho alguma coisa interessante no decorrer da partida. PAOK e Clube Bruges, clube da Grécia contra um clube da Bélgica. Partida de ida foi terminada em 1-0 para o Bruges e agora o PAOK precisa ir para cima para tirar essa vantagem. Essa desvantagem, né? Ou vantagem do time do Bruges. O PAOK joga na Grécia, é difícil jogar contra o PAOK lá, é um time muito arrumado, nos últimos anos tem figurado nas subcompetições da Europa, ali na Conferência, na Europa League. Eu já vi o jogo do PAOK na Bélgica, inclusive, acho que foi contra o Genk ou contra o Ghent, mas eu acho que foi um desses dois jogos que o PAOK jogou e ganhou na casa dos caras. Então é um time muito consciente do que faz, é um time muito rápido, um time que joga com pontas, que dá trabalho, tá? Então é um time para tomar muito cuidado, porque ele realmente pode dar problemas aí pro Bruges amanhã. Mas eu não vou fazer aqui mercado de vitória nem nada. O que eu vou fazer aqui é um mercado que eu penso bastante nessa partida, que é o mercado de PAOK para ter mais de 4 escanteios na partida a 1,61. O time do PAOK, menos que fizer 1-0, eu acho que ele vai continuar em cima. É um time muito ofensivo, é um time que sabe muito bem atacar, sabe muito bem fazer pressão. Mas, por outro lado, o Bruges também não é peso morto. É um time de camisa, de tradição, que já disputou algumas edições da Champions League. Então é um time que sabe incomodar. É bom tomar cuidado com o Bruges. Acho que ano passado ou ano retrasado na Champions chegou até as oitavas de final. Então é um time que tem que tomar cuidado com ele, porque não é bobinho, sabe? Não é um time que aliás, eu acho que tá até exagerado a cotação do PAOK em 1,80. Eu acho que abriu o DNB e jogaram para 1,80. Eu até ia pegar Bruges mais 0,75, mas eu acho que aqui PAOK mais de 4,5 escanteios a 1,61 me parece uma cotação muito mais interessante, que vai muito mais de encontro com o que eu penso para a partida de amanhã entre essas duas equipes. E para finalizar, Fenerbahçe e Olympiacos,
partida aí complicada para o time do Olympiacos, que tem uma equipe que é inferior tecnicamente se você olhar no papel. Venceu a partida de ida por 3-2 sobre o Fenerbahçe, conseguiu vencer na Grécia por 3-2, tinha um placar melhor em mãos, deixou escapar, mas acho que ainda é pouco para essa partida na Turquia, tá? O Fenerbahçe tem Dzeko, tem Tadic, tem muitos jogadores de qualidade, é um time nitidamente mais forte, no seu estádio tende a fazer muita pressão. Então, assim, eu acho muito difícil para o Olympiacos, que tá longe até da disputa do título grego, sabe? Não é mais aquele Olympiacos que era há 10, 15 anos atrás, que estava sempre na Champions. Hoje é um time um pouco mais fraco, um pouco mais... um pouco menos forte financeiramente, e com isso monta elencos também mais fracos, né? E com isso acho que o Fenerbahçe amanhã tende a fazer uma partida muito superior em relação ao Olympiacos e vencer. Então aqui eu vou recomendar para vocês: Fenerbahçe vence já no pré-live a 1,61. Eu acho que o Fenerbahçe vence essa partida de certa forma tranquila, pelo menos tira a vantagem e administra ali para ver se vai fazer o 2-0 ou se vai levar para os pênaltis. Mas eu acho que o Fenerbahçe não é eliminado no tempo normal e por isso eu vou aqui de Fenerbahçe para vencer a 1,61. Gosto dessa bet, eu acho que o Fenerbahçe amanhã vai ser bem superior em relação ao Olympiacos. Beleza, pessoal? Esses são meus palpites para esta quinta-feira de futebol. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, comentar bastante e vamos que vamos, porque no sabadão já tem jogo de novo. Acho que sexta não tem vídeo, mas sabadão a gente tá de novo aí com tudo, porque o Brasileirão e as competições pelo mundo afora não param. Fui!